Oi gente, tudo bem? Para aquelas pessoas que não me conhecem, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho com assistência técnica a pequenos e médios agricultores, voltado na produção de frutas e hortaliças. Esse vídeo de hoje eu vou falar sobre um ponto muito importante que eu considero dentro do cultivo do coco, ou no caso coqueiro. Vocês já viram que eu já fiz um vídeo anterior dando uma pincelada, né, de como que é a cultura e os pontos que vocês têm que levar em consideração para realmente escolher se é um pomar que vocês vão ou não trabalhar e cultivar, porque fruticultura tem que ser muito bem planejado em todos os pontos. Se possível, a gente tem que fazer até um jogo de tarô, olhar na bola de cristal para ver como que vai ser os próximos anos, os próximos primeiros anos de vida do pomar. Por quê? Porque como é uma cultura que demora um pouco mais para você conseguir ter a sua primeira colheita, e no caso do coqueiro não é diferente, vai variar de 3 anos, no caso do híbrido, passando por anão e o gigante, de 6 a 8 anos. Então é uma janela muito grande e nós temos que prever vários pontos nisso. E é uma cultura que, como você vai demorar para iniciar a colheita, eu considero o cultivo de frutíferas um tipo de manejo que nós temos que levar em consideração vários pontos para que consigamos ter um certo controle planejado do que o que vamos esperar a ser utilizado daqui a algum tempo. Não dá para a gente prever o futuro? Realmente não, mas se a gente conseguir ter isso mais próximo do real, é o melhor, porque daí a gente pode considerar eventuais gastos, o que eu posso gastar. É um ponto muito importante e eu sempre enfatizo isso a vocês. E como não vai ser diferente em nenhuma frutífera, a parte mais importante também, além dos pontos que eu ressaltei no outro vídeo, que é temperatura média anual da área que vocês vão trabalhar. Se tem geada, pense muito bem se realmente vale a pena anualmente. Temperaturas muito inferior de 18, 15 graus, tem que também observar se realmente vale estar investindo nessa cultura, nesse tipo de ambiente. Tudo tem que ser levado em consideração. Se ocorre uma vez por ano, eu já vou ter um retardo do desenvolvimento dela no frio habitual, porque tudo acaba sendo mais lento. Solo bem drenado e para onde vocês vão vender. Então esses pontos é importante, porque o manejo, adubação, preparo de covas, etc, a gente consegue. E o outro não menos importante, que é o último item, irrigação. Eu tenho que saber se eu vou ter condições e quantidade de água para poder irrigar meu pomar de coco, que tem uma demanda dia de até 150 litros por planta. Ok? Quando ele estiver no auge da sua produção. Então, se você tem um plano de fazer um poço, um reservatório, para ter uma disponibilidade grande de água no futuro, então esses pontos que eu falei é importante. Outra coisa que nós temos que tomar muito cuidado é a muda. Essa muda tem que ser sadia, não pode estar com nenhum tipo de praga e nenhum tipo de doença. Porque se você adquirir uma muda já com esses problemas, você vai ter uma perda a curto prazo. Não precisa nem esperar anos para você perceber que aquela planta não vai bem. Então o desempenho dela tem que selecionar e classificar realmente tudo que vocês forem colocar dentro da roça, dentro do seu pomar. Verificar a qualidade da sua muda, se ela está livre de doença, se ela está livre de qualquer tipo de praga, ver se existe algum risco de ocorrência desse tipo de doença e assim por diante.
Então, sempre observem esses pontos que eu acho extremamente fundamental. Evitem solos encharcados para não ocasionar doença radicular que pode estar afetando a sua raiz. Evitem também locais que possam ser fontes de outros tipos de pragas que pode atacar, né, o coqueiro, como por exemplo palmeiras ornamentais. Então são áreas que vocês pode ser que tenha próximo do seu sítio, e às vezes aquela palmeira de algum viveiro, de alguma empresa de paisagismo, ou até o mesmo a palmeira, né, do vizinho está infestado de broca. Procure controlar, procure falar com ele, falar, olha, vamos controlar isso. Então esse tipo de visão vocês têm que ter. Tudo que está em torno do seu sítio pode entrar dentro dele, praga e doença. É um monitoramento que nós temos que ter, por isso que é sempre bom a gente ter o conhecimento de quem são os nossos vizinhos, o que eles realmente produzem, o que eles fazem. Dessa forma, você tem meio caminho andado para ter um controle efetivo do que vocês têm de produção no pomar do coco. Outro ponto importante para você poder manter a sanidade livre de doença e praga é ter cerca-vivas, certo? Então vocês têm que tentar ter um isolamento do meio externo, além do seu sítio, para que esse isolamento impeça que entre qualquer tipo de praga e doença no seu sítio. Então, sem esse isolamento, você não tem uma barreira que não acaba dificultando. Não é que eu vou falar a vocês que vai impedir 100%. Ele simplesmente vai dificultar que isso ocorra. São pontos diferentes. Então, quanto mais dificuldade eu criar para que essa praga e doença não entre no meu sítio, melhor. Então, é um custo menor que vocês vão ter no manejo de controle e prevenção. Então nós temos que pensar isso ao longe, lá na distante. E as mudas, hoje em dia, principalmente nas regiões na qual existe uma grande produção de coco, seja para água ou para polpa, no caso coco ralado, vocês podem encontrar viveiros credenciados na qual as matrizes, ou seja, aquele coqueiro que tem todas as características agronômicas importantes de cada variedade que eu falei, que no caso é o gigante, o anão e o híbrido, que é o que vocês podem adquirir. Esse tipo de viveiro tem uma credencial para essa matriz sempre fornecer sementes com boas características agronômicas, livre de praga e doença. Então existe esse tipo de realidade nos viveiros. Não é uma coisa muito comum, não é, infelizmente, porque eu acho que comprar muda de caminhãozinho que passa na estrada ou para na esquina é um perigo imenso, porque vocês podem estar trazendo pragas e doenças que você não vê naquele primeiro momento na muda, porque muitas vezes ela ainda continua saudável, ela continua convivendo com aquela praga e doença, mas esse tipo de doença e praga pode se manifestar dentro do seu sítio, trazendo algo que lá fora tinha, só que aqui dentro não. Então isso é um problema muito grande. Então tomem cuidado de onde vocês vão adquirir essas mudas, que pelo menos o viveiro seja organizado, seja isolado, longe de qualquer pomar comercial. Isso é um ponto muito importante, porque se eu tenho um viveiro que é vizinho de cerca, né, de divisa com o pomar comercial, tudo de doença e praga que tiver lá, vem cá, assim, ó. Então tem que ter esses cuidados. Então, se o viveiro for um pouco desorganizado, mas ele é isolado, tem um certo cuidado em manter espécies separadas uma da outra,
em estufas diferenciadas e assim por diante, não tem problema. Porque muitas vezes o credenciado, o certificado, o que dá garantia de origem, são pouquíssimas que fazem isso. Então tomem cuidado na aquisição e de onde vocês estão comprando as mudas. Vocês podem fazer as suas mudas? Podem, só que leva-se tempo. É um gasto de energia e de dinheiro que muitas vezes o agricultor que quer ter um pomar, ele não tem. Talvez quando você tiver um plantio razoável, você possa vir depois trabalhar com a formação de mudas. Então, ele acaba demorando mesmo. Não tem jeito, mesmo porque você tem que fazer... não é só simplesmente pegar o fruto maduro, colocar no solo e esperar ele crescer. Ou até mesmo num balaio um pouco maior, ou numa sementeira, ou num berçário, como muitos falam. Só que vocês também têm que ter o cuidado do quê? De estar sempre fazendo um controle contra doenças, contra pragas, que pode afetar a muda, e aí você já leva um indivíduo, uma muda, já debilitado para o campo, que não vai te corresponder. Pelo contrário, vai só ocupar espaço, gastar dinheiro e lá na frente vai morrer. E esse tipo de prejuízo ninguém quer ter. Então, se ninguém quer ter, vamos prevenir. Então, se vocês forem fazer sementeiras, berçários, saibam vocês que tem métodos corretos para estar fazendo isso. Quem tiver interesse de conhecer melhor esses métodos, que são um pouquinho mais longos, entre em contato comigo que a gente troca uma ideia, para poder pelo menos dar um norte. Ou então, se tiver uma certa quantidade de pessoas que queiram que eu faça um vídeo só sobre isso, passo a passo, escreve aqui embaixo quem estiver interessado, porque é um pouco extenso o assunto, então eu vou ter que dedicar um momento somente para falar sobre isso. E aí nós vamos colocar em forma mais detalhada como vocês podem ter um viveiro próprio para reduzir custo de adquirir algo lá fora, ou até mesmo de certificar que fui eu que fiz. Então eu tenho a garantia de que as mudas que eu preparei desde semente é de qualidade. Tem muita pessoa que pensa dessa forma, porque tem a consciência do que é você adquirir uma muda já doente ou comprada. Fechou? Ah, e tem um ponto que até esqueci de mencionar: doente, praga e ainda com nematóide. Olha só o perigo. Então tem algumas propriedades que acaba trazendo mudas de fora e aí planta ali, só que até então nunca teve nematóide. Então você acaba trazendo de fora mudas já contaminadas com nematóide no torrão dentro da muda. Entendeu? Então esse é um problema extremamente que requer muito cuidado, na verdade. É um problema que requer muito cuidado para vocês não terem esse tipo de prejuízo. Porque uma vez que acaba se alastrando esses tipos de problema sanitário, é caro e inviável o seu controle. Entendeu? Então tenham isso em mente. Sempre tenham em mente de cuidado do que vocês trazem de fora para dentro. Tá? Sempre tenham esse cuidado. Tenha a garantia de que lá fora vocês conhecem o que está trazendo para dentro em relação à qualidade, sanidade e assim por diante. Tá bom? Então são pontos extremamente importantes, porque é fundamental você começar certo no início para quando elas começarem a se desenvolverem não ter nenhum problema. Outro ponto que também não pode deixar é verificar a presença de doenças e pragas. Eu falei muito sobre doença e praga, mas e se tiver? Vamos supor lá que surgiu, eu tenho um pomar já hoje de coqueiral, na qual começa a aparecer algumas pragas.
Então, quais são as pragas principais do coqueiro? As brocas, que ela pode atingir o tronco do coqueiro, que nós chamamos de estirpe. A broca lá da ápice do olho, esse é mais complicado a gente conseguir controlar. E as lagartas, que acabam se alimentando das folhas do coqueiro. Então, eles acabam se alimentando das folhas do coqueiro, diminuindo o que? A área para fazer a fotossíntese. Então, são pontos fundamentais que exigem nada mais, nada menos do que monitoramento. Ai, Érica, eu vou ter que andar no meio do meu pomar de coqueiro? Sim. Você não achou de graça. Você não pagou mão de obra. Você pagou mão de obra. Você gastou com insumos. Você teve um investimento. Então, se você fez isto, cuide. É isso. Cuide, monitore, veja como está o desempenho das suas mudas no campo, periodicamente, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, mas passe, olhe tronco por tronco, porque esse tipo de monitoramento pode anteceder uma infestação incontrolável. Ah, mas Érica, eu não tenho tempo, então eu prefiro tacar veneno. Aí eu penso no seguinte, não que eu sou contra ao convencional, desde que ele seja de forma controlada, obedecendo carência, obedecendo os cuidados de manter a sua sustentabilidade do solo e da água, tá? Respeitar os inimigos naturais das pragas e doenças, sem ter o uso exagerado de produto químico que possa agravar problemas que a gente nem saiba, como por exemplo eliminar predadores de alguma praga que afete, ou seja, que ele se alimenta dessas pragas. Então isso tem que ter tomar cuidado. Eu sempre prezo num equilíbrio, eu não posso fazer nada demais, não posso usar defensivo demais, adubo demais, tudo demais. Uma que o bolso chora uma hora, tá? E quando ele chora, vixe Maria, leva vários, começa a chorar junto. Então assim, é importante a gente ter esse tipo de cuidado. Eu não posso simplesmente só jogar veneno. Agrotóxico, aflitóxico, defensivo, seja o que for. Então vamos fazer monitorando, porque daí eu só entro controlando com defensivo no momento que realmente preciso. Então se por exemplo, vamos supor, da broca, o meu coqueiro já tem uma certa altura de se desenvolvendo. Então vocês fazem o monitoramento, veja se não tem nenhuma perfuração de broca no seu tronco, ali no ápice do caule, do tronco dele, lá no olho, e nenhuma lagarta, tá? Então nesse ponto vocês têm que sempre estar observando. Se surgir, então você marca as plantas que tem as brocas, faz o controle de defensivos naquela região ali em raiz. Então vamos supor, você encontrou um grupo de plantas com problema de broca. Então aí você vai ampliar o raio que tá essa área com broca um pouco mais, e é aqui dentro dessa área vocês usarem o defensivo de forma periódica conforme a bula e observar se é registrado para a cultura. E assim você fazer o controle sem que ele se alastre, tá bom? Então isso requer monitoramento, que é nada mais do que você ter uma diminuição com gasto de defensivo, que hoje sinceramente não é pouco em relação a valores, tá bem caro. Então tudo que a gente puder otimizar sem gastar com tantos defensivos é melhor, porque o lucro acaba sendo maior, porque o meu custo diminui, ou pelo menos ele estaciona. Se a gente não conseguir diminuir, que ele não suba. Então tem um custo, só que com o meu lucro ali. Então mesmo que ele seja fixo,
que seja fixo e ponto final, tá bom? Então nesse meio tempo é sempre bom a gente fazer monitoramento. Não precisa necessariamente você contratar alguém para isso, mas ter algum pessoal de confiança que possa fazer isso também. Vocês, alguém da sua família, pode fazer. Não é falta de, não é desperdício de tempo. E claro, na entrelinha, respeitando a faixa de desenvolvimento da meu pomar, então deixando sempre uma faixa sem plantio, vamos fazer consórcio até ela começar a me dar dinheiro. O coqueiro, ele permite consórcio muito melhor do que outras frutíferas que tem copa densa, que tenha muitas folhas e ela não cresce em altura demais. Como ele é um tronco único e aí o tufo de folha só é aqui em cima, né, nesse tufinho aqui, então aqui em cima, somente com esse tufo, eu não vou ocasionar tanto sombreamento no meu lateral. Eu vou sombrear, mas não tanto. Com isso, eu consigo fazer consórcio com vários produtos, respeitando a faixa de plantio, onde não deve ter plantio de outras espécies, tá? Isso é muito importante. Então, voltando lá. Então, no caso de broca é muito problemático porque ela leva realmente à morte da planta. Então, se vocês encontrarem no momento inicial, é mais fácil você controlar. Agora, se ela já tiver feito vários canais dentro do tronco, o jeito é eliminar e queimar os restos. Não tem jeito. No caso das lagartas, o ideal é você recolher o ninho, porque elas só vão aparecer para se alimentar da folha do coqueiro durante a noite. Já durante o dia, elas se escondem nos horários mais quentes, porque a pele da lagarta, que o pessoal chama de mandrová, ela é muito sensível e ela desidrata com muita facilidade. Então ela não vai sair durante o dia. Algumas vezes pode até ser que sim, se estiver fresco, aí elas saem. Agora, caso contrário, elas sempre vão ficar escondidas na axila do pé do coqueiro. Axila é isso aqui. Então, assim, se eu tenho a folha e esse aqui é o tronco, essa inserção aqui é onde vai sair o que? A folha de dentro. Então, nessa parte daqui ou aqui embaixo ela vai estar. Então, ela deposita os ovos no lugar mais escondido, a borboleta, e aí aqui é onde as lagartas acabam se protegendo do calor e fugindo do sol. Elas fogem do sol. Então, se tiver um tempo nublado, com temperatura mais amenas, ela pode sair para se alimentar das folhas. É uma possibilidade. Então, a melhor forma de você controlar a lagarta é derrubando os ninhos dela e recolhendo o indivíduo, que é a lagarta mesmo. Essa é a melhor forma, porque você não consegue fazer uma pulverização preventiva de uma planta que tem uns 8 metros de altura, ou até mais, que no caso é um coqueiro gigante. Não tem como vocês fazerem isso. Então, se eu conseguir ver no momento que está fazendo o manejo do cacho, colheita, observa. Então, o mesmo cara que subiu até ao topo para colher aquele cacho, já fala para ele observar como que está em torno, como que está o olho, se puder, se ver se tem a necessidade de fazer a aplicação de alguma coisa. É nesse momento, claro, com toda a segurança. Isso se for possível também, porque às vezes a copa tá tão, o topo tá tão denso de folha que não tem como fazer. Mas se puder, seria muito interessante, tá bom? Então, essas pragas têm que ser eliminadas logo de princípio e sempre fazer o seu monitoramento. Existem vários tipos de defensivos repelentes, existe também vários produtos químicos com baixo nível toxicológico, então você não corre o risco de contaminar o solo.
Existem produtos alternativos também que possam estar ajudando e assim por e diante. Outro problema também que ocorre muito no coco é o ácaro. Você já viu os frutos do coco onde forma, né? Vamos supor, o coco está aqui, um anel, né? Um círculo, né? Um anel escurecido, tá? Então ele é todo verde, só que ele fica um anel amarronzado em torno do fruto e ele vai crescer deformado e ainda com aquele anel que danifica a qualidade daquele fruto. Isso é um ácaro. O ácaro tem que fazer um monitoramento e a pulverização é feita diretamente no cacho. Claro que no caso do gigante já fica muito mais difícil você fazer esse manejo. Não tem muita possibilidade porque ele cresce demais. 8 metros é altura para dedéu, não é pouco. Então, é interessante vocês sempre fazerem um preventivo, tentar sempre estar trabalhando para que não apareça por perto. Tem algumas fazendas que eu já vi que o jato dele é motorizado, né? A bomba pulverizadora é motorizada, então tem uma pressão gigantesca e consegue espirrar o jato pulverizador próximo da copa e assim fazer o uso de alguns defensivos. Então, existem tecnologias hoje que ajudam o agricultor no manejo de doença e praga com esses tipos de tecnologia de aplicação. Então, hoje não é um bicho de 7 cabeças. Como também tem fazendas que existem e usam alguns artifícios que eles têm ali em mãos. Agora, se vocês trabalham com culturas, no caso com coqueiro híbrido ou anão, já vai lá levar mais tempo para vocês terem esse tipo de problema. Porque o anão, não é que ele não vai crescer, ele vai crescer sim, só que ele vai atingir no máximo 5, 6 metros. Ele vai ter uma certa altura sim, porém é menor que o gigante. Então, não é pensando que ele vai ficar anãozinho muito tempo. Não, ele vai atingir uns 5, 6 metros ali. Não tem jeito. Acaba tendo esse tipo de ocorrência. O híbrido também não vai ser diferente, tá, gente? Então não se engane em pensar que o anão vai ser anão, o híbrido vai ser pequenininho, os dois. Não, eles vão ter um crescimento sim, tanto é que o espaçamento deles pode ser menor que o gigante, mas não deixa de ser. O gigante é 9 por 9, 9 por 9, o anão é uns 7,5 por 7,5 e o híbrido 8,5 por 8,5. Então ele tem um certo tamanho ali. Então nós temos que respeitar a fisiologia da planta. Então o cuidado do coqueiro é esse. Seria na escolha da muda que você vai usar, fazer o monitoramento de praga e doença, que é fundamental. As principais pragas que eu já falei são as brocas, o ácaro e a lagarta, que muitas pessoas chamam de mandruvá, dependendo da região, e assim por diante. Então nós temos que ter esse tipo de controle. E também a manutenção nutricional, as condições de irrigação, se eu vou ter ou não, isso é fundamental para eu garantir a longevidade desse pomar. Porque quanto mais longo ele tiver de idade, significa que vai chegar no momento que ele já pagou todo o custo de implantação do pomar, custo de manutenção a parte depois desse tempo, que é diluído ao longo do tempo, e o lucro. Isso é fato. Mas Érica, você recomenda, mesmo com essas características, produção de coco? Então é o seguinte, gente, o coco, eu não acho que não seja um produto ruim de se plantar. Mesmo porque ele maduro, ele tem uma vida de prateleira muito boa, ou seja, ele tem uma durabilidade muito boa. O problema do coco é a água dele, que se passa o tempo ela fica rançosa. Só que daí você pode deixar esse fruto amadurecer, caso você não tenha para quem vender. Aí você pode deixar amadurecer para que você tenha então a polpa, que é o coco ralado.
Então, tendo esses artifícios, vocês conseguem ter algum ganho sim. O problema é que trabalhar com a industrialização do coco, que no caso é tirar aquela polpa, ralar e comercializar, tem o seu custo. Tem que pensar nisso também. Existe o custo de mão de obra, um local tem que ser próprio para manipular esse tipo de produto. Então tem vários fatores que você tem que pensar antes. Você pode comercializar o coco maduro somente com aquela amêndoa, só aquela parte marrom, sem aquela casca verde. Só que daí você tem que ter gente para descascar aquilo. Então por isso que eu falo, querem implementar um produto, quem pode consumir? Quantos pés eu tenho condição de plantar no meu pomar de coco? 100, 200, 300, 400, 1000 pés? Então eu tenho que estudar. Para eu ter 1000 pés, qual é o meu custo? Você 1000 pés, 1000 mudas, 1000 vezes adubo de plantio, 1000 vezes esterco, 1000 vezes fósforo, 1000 vezes mão de obra, 1000 vezes irrigação. Entendeu? Então tudo tem que ser colocado no ponta do lápis. Tem gente que fala, Érica, você me deixou gente com medo, mas não é isso, não é medo. E eu acho que eu quero que vocês tenham a realidade do que é ter um pomar. Quem tem sabe que não é brinquedo. Só que eu quero trazer a você mais próximo da realidade. E o coco é um produto muito consumido por nós brasileiros. A água de coco você consegue comercializar nas lanchonetes, nos restaurantes da sua cidade. Então, e tem um potencial de venda, sim senhor. Só que é aquilo, se é o gigante que vai ser frutos maiores, com mais água, você vai levar até 8 anos para começar a colher. Aí tem as opções do anão e do híbrido. Então tem que ver como que é que você vai pôr. O anão e o híbrido tem polpa e água, tá? Isso tem. É um pouco menor, mas tem. Entendeu? Então assim, são coisas que vocês podem pegar, avaliar, estudar e tá trabalhando em cima de manejo. Tá bom? E sem dizer que o pomar de coqueiros ele possibilita mais consórcio do que outros pomares. Mas vocês tomem cuidado para não ter dentro nas entrelinhas culturas que competem água e adubo. Então tome muito cuidado do que vocês vão plantar. Eu sempre recomendo colocar hortaliças e no máximo mandioca, que é uma cultura de ano, né? Anual, como a gente fala. Então tome muito cuidado em relação a isso, tá bom? Então, gente, agora eu agradeço imensamente a vocês que ficaram até o final desse vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado nas dúvidas. Se eu não ajudei com o vídeo, com essas informações, mandem a pergunta aqui embaixo na rede social. Eu sempre procuro responder o mais rápido possível a vocês. Quem já recebeu respostas minhas sabe do que eu tô falando. Tem algumas vezes que a pessoa me pergunta alguma coisa que eu demoro, porque eu não consigo achar rapidamente, porque eu tenho uma preocupação muito grande em integridade das informações que eu vou repassar a vocês. Então não pode ser de qualquer forma. Então eu tenho que ter segurança do que vou passar para vocês. Então agradeço a vocês, quero que vocês curtam minhas páginas da rede social, divulguem para as outras pessoas que possam se interessar a esse vídeo. Eu tenho um canal do YouTube também, que eu posto os vídeos. Se inscrevam para poder receber notificação de vídeos novos que está sendo publicado, tá bom? E eu espero ter ajudado todos. Vamos, que atrás vem gente. Então, até um próximo vídeo e muito obrigada novamente. Até mais.